Olá, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Lucas Nóbrega e esse é o primeiro bate-papo do programa de longevidade da Energisa Prev. A gente vai sempre manter aqui um diálogo com vocês e a gente vai falar sobre assuntos relevantes sobre a longevidade. E a gente vai começar essa edição de hoje falando do Jovem Previdente. A gente tem aqui 3 convidados, eu vou pedir para cada um deles se apresentarem, falar quem eles são, né? Um pouquinho da vida de cada um, né? E aí eu vou começar a fazer perguntas para cada um de vocês 3. Vamos começar aqui com a Heloísa? Olá, pessoal. Eu sou a Heloísa Teixeira, sou formada em Engenharia de Produção e trabalho na área de investimentos como analista. Ingrid? Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid, eu tenho 26 anos, sou advogada e eu trabalho na Energisa Prev há quase 2 anos. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Gato. Atualmente eu trabalho na Energisa também, né? Na parte de investimentos, assim como a Heloísa. E já tenho aí de grupo Energisa por volta de 8 anos de trabalho. Sou formado em gestão financeira. Bacana, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai falar um pouco da relação do jovem com o dinheiro. A gente está com um time aqui privilegiado, os 3 trabalham lá na Energisa Prev com a gente, mas acima de tudo são pessoas super jovens, né? Que entraram aí no mercado, que acabaram entrando aí no mundo da previdência. Mas falando um pouquinho da vida pessoal, né? Quem são vocês em relação a lidar com dinheiro, a lidar com a grana, né? É um pouco da deixa a vida me levar ou são jovens mais precavidos, que separam o dinheiro ali em caixinhas? Aí, Ingrid, eu vou começar contigo. Fala um pouquinho pra gente como é que é lidar com dinheiro. Bom, eu definitivamente não sou do deixa a vida me levar, eu realmente gosto de me planejar. Eu utilizo uma planilha que é disponibilizada no site da Energisa Prev, lá na aba Energize Seu Bolso. Então, eu programo todo o meu mês ali com aquela planilha, eu sempre verifico quais são os gastos que eu vou utilizar ali no mês. Então, eu sou do tipo de jovem que gosta, sim, de me prevenir financeiramente. Bacana. Elô? Eu sou bem controladora. Na verdade, eu sou até demais. Às vezes, qualquer gasto que sai fora ali, eu já fico até nervosa. Então, eu sou bem controladora mesmo. Nada deixa a vida me levar. Caramba, bacana. E você, Lucas? Eu compartilho das meninas também. Acho que a relação com o dinheiro, assim, foi uma coisa que vem desde muito cedo, né? Então, essa questão de ter um planejamento, né? De saber o que tem pela frente, né? O que a gente tem, de fato, ali de obrigações para pagar, algum planejamento pessoal também. Então, acho que eu compartilho das meninas também, que eu sou do time do planejador, não do time do deixa a vida me levar. E aí, tirando uma dúvida, eu vou começar contigo. Você guarda dinheiro para quê? Pensando no quê? O que faz com que você tenha esse planejamento? Quais são os objetivos aí dessa grana? Perfeito. Acho que hoje a gente tem dentro do Grupo Energisa a questão da Previdência, né? Então, essa é uma parte da reserva que a gente separa todo mês para o nosso plano. E também acho que para emergências, né? Acho que hoje a gente tem uma reserva de emergência ali para coisas que podem vir a acontecer. Acho que a primeira grande reserva tem que ser essa, né? Então, planejar ali pelo menos uma régua de uns 6 meses ali dos seus gastos fixos, por exemplo, é uma coisa que para mim funciona muito bem, né? Então, trazer essa margem de segurança acho que é uma coisa que para mim funciona muito bem. Bacana. Meninas, vocês querem complementar? Falar um pouquinho de por que vocês guardam dinheiro? Eu acho que é muito por essa questão mesmo da reserva, porque é a questão mesmo até, eu acho, da reserva de saúde, né? Acho que é muito importante também, a gente, é claro, temos o convênio e tudo mais, mas acredito que é muito importante você ter uma folga de caso eu precise, eu tenho aquele dinheiro ali. Exato. E, além disso, acho que é muito importante a gente ter esse controle dos gastos, porque a vida financeira, a parte financeira é muito importante na nossa vida. Então, até questões emocionais nesse sentido, né? A gente se sente mais seguro, se sente bem, e planejando você consegue fazer muitas coisas. Vocês falaram assim de forma geral, de uma maneira bem séria, né? Focada em planejamento, 6 meses. Mas para diversão, para viagem, para passeio, vocês separam alguma parte da grana para isso, para ir no cinema, ir no shopping, às vezes uma compra que vocês entendem como ser necessária? Como é que vocês lidam com esse gasto mais, vamos dizer assim, normal, fugindo um pouco do planejamento? Quiser começar, Ingrid? Bom, eu acho que esse ponto é importante você verificar o que é importante na sua vida. Então, vou trazer aqui o meu exemplo. Para mim é importante fazer viagens, eu gosto muito de viajar, então eu me planejo sim, para que eu possa, nas minhas férias, fazer viagens, poder ir ao cinema também, enfim, outros programas. Eu acho que ainda que você tenha esse perfil
de ter uma noção da sua vida financeira, sua vida não precisa ser triste, né? A vida continua e é importante você reservar, sim, um percentual daquilo que você ganha para diversão, para, enfim, passeios com a família e tudo mais. Bacana. Elô? Eu também tenho a questão de que eu também acredito que precisamos ter, porque, né, a gente precisa se divertir, a vida tá acontecendo. Mas também eu acredito que eu tenho alguns focos. O meu foco é fazer uma viagem um pouco mais longa, então, assim, eu tenho o foco de vamos guardar dinheiro para isto. Quero trocar o carro. Então, assim, a gente tem um foco, eu e meu esposo, de vamos guardar com este sentido. Então, eu também acredito que temos que ter ali as diversões, né, é importante, mas também tenho focos para guardar para aquele sentido. Bacana. Lucas, quer complementar? Claro, acho que sim, a relação do consumo, né, para nós que somos jovens, às vezes a gente acaba sendo um pouco tentado, né, então toda hora a gente tem essa questão de ser bombardeado, né, por produtos, isso em redes sociais, então acho que sim, tem que ter essa relação com o consumo sim, mas só que tem que ser uma relação saudável, né, então da mesma maneira que a gente tem esse planejamento para guardar dinheiro, a gente também tem que ter esse planejamento para ter essa boa relação com o consumo, né, então como você comentou, fazer uma viagem, né, mas que seja uma coisa mais planejada, né, para não passar por apuros, por exemplo, né? Então, essa relação com o consumo, para mim, funciona também, mas tem que ser bem controlado, tem que ser uma coisa saudável. Bacana. Eu vi a Elô citando que é casada, né? Eu não perguntei pra vocês se vocês acham que estão em relacionamentos, mas a gente não vai entrar aqui, a gente não vai falar nada sobre coach amoroso. A gente tá aqui pra falar de relação com grana, tá? E aí a pergunta é, como é essa relação, né, com o seu namorado, com o seu cônjuge? Como é que vocês lidam aí com esse dinheiro que entra, sabendo que vocês três aí são bem jovens, né? Como é que vocês lidam isso com um parceiro? Como é que funciona aí no relacionamento de vocês, seja em casa, né, seja aí, enfim, fora de casa, se vocês não são casados e não moram juntos? Como é que funciona? Quer começar? Claro, Lucas? começa sim. Eu acho que desde cedo, quanto mais você puder trazer essa questão do dinheiro dentro do relacionamento, uma coisa melhor, né? Então, você poder compartilhar de todas as receitas, vamos dizer assim, de todas as despesas, né? Você consegue, de fato, ter um planejamento, né? E se fazer um planejamento sozinho já é difícil, você imagina em dois, né? Então, mas assim, acho que quanto antes começar, lá no futuro você vai colher mais frutos, né? Então, no meu caso, por exemplo, é uma coisa que eu tento trazer desde cedo, né? Então é um relacionamento já de longo prazo, mas desde cedo eu já tento ser transparente também, que acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala de dinheiro, né? Transparência, acho que dentro desse tema é um tema muito importante. Bacana. Ingrid? Eu compartilho do mesmo posicionamento do Lucas. Eu acho que é importante a gente ser transparente com o dinheiro, principalmente em relacionamentos, ainda que você esteja namorando, porque esse é um assunto que ele é um pouco polêmico, né? Então, eu acho que é importante você introduzir e, é claro, combinar, né? Combinado não sai caro, aquele ditado. Excelente. E eu acredito que, assim, quando as duas pessoas estão muito opostas a essa questão de dinheiro, é muito complicado. Eu, na verdade, eu já sou rígida e meu esposo é mais que eu. Então, assim, eu acredito que é muito importante os dois estarem caminhando, até mesmo com a questão da transparência, porque é muito complicado, às vezes, quando uma pessoa está totalmente voltada a fazer a reserva e a outra não está nem aí, gastando sem pensar no amanhã. Então, eu acho que é muito importante os dois estarem com o mesmo pensamento. Bacana. Não, isso é super importante. Essa sintonia, né, impede aí que vários casamentos acabam acabando, ou relacionamentos, né, acabam acabando por conta da questão de dinheiro. Mas aí uma curiosidade para você e para as meninas. A conta chegou, é você que paga ou você divide ou vocês aceitam que ele pague? Olha, na minha casa, eu pratico a divisão. Bacana. Então, a gente até tem alguns gastos fixos. Isso sou eu que pago, isso sou eu que pago. E outras coisas é ele que paga. Então, a gente pratica a divisão. Bacana. Bom, eu ainda estou namorando. Muitas vezes o meu namorado acaba pagando. Mas, assim, por exemplo, uma viagem, né? A gente acaba dividindo e cada um tem a consciência daquilo que está sendo gasto. E, claro, né? Sempre bem alinhado, sempre bem conversado. Excelente, Ingrid. Bom, no meu caso, acho que a gente tem uma coisa muito bem acertada, né? A gente trata a grana como se fosse dos dois. Então a gente acaba caindo nessa questão da divisão, né? Então a grana é dos dois e a gente compartilha os pagamentos, né? E até hoje tem funcionado muito bem. Show, excelente, muito bom ouvir vocês.
Pessoal, a gente vai entrar agora falando um pouco de informação, né? Como é que vocês pegam a informação sobre o dinheiro, sobre gastos, né? Às vezes a gente sofre aqui muita influência, né? Seja do Instagram, seja do TikTok. Ora, uma pessoa fala assim, ó, acabou de sair o celular XYZ, aqui é o mais top. Como é que vocês fazem, primeiro, para investir e para não cair em tentação desse mundo, como você até colocou, Lucas, de consumismo? E aí eu vou começar por ti, Elo. Como é que você lida com isso, né? Informação sobre investimento e como não cair em tentação. Olha, eu acredito que temos que procurar sempre os sites responsáveis. Porque se a gente realmente se deixar levar, nossa, as redes sociais são um bombardeio de coisas importantes, assim, que você fala, nossa, que legal, vou comprar isso. E depois você fala, não, olha, faltou dinheiro pra cá, então, porque eu comprei aquilo. Então, eu acredito que o meu, né, como eu faço, eu procuro sempre buscar informações em sites seguros, como o Energisaprev, sempre estar por dentro de informações relevantes mesmo. Então, eu penso muito quando aparecem aquelas propagandas, eu coloco no carrinho, não vou mentir, e deixo lá, ele pensando, no cantinho do pensamento. Daí, às vezes, eu vou lá e falo, nossa, realmente nem preciso mais disso. Então, eu pratico dessa forma. Eu caio na tentação, sim, mas eu penso bastante antes de realmente realizar a compra. Legal, gostei do cantinho do pensamento. Essa é uma dica excelente para você que está nos acompanhando aqui. Realmente, a gente tem um termo em inglês que fala sleep on it, né? Dormir sobre isso, pensar se realmente você tem aquela necessidade. E você, Ingrid? Bom, aí entram 2 pontos, na questão do consumo, o que eu dou de dica, o que eu pratico. Eu sempre tenho uma lista no meu celular daquilo que eu quero e preciso comprar. Então, eu faço meu planejamento mensal com base naquela lista. Nem sempre eu vou colocar algum item daquela lista. É muito difícil eu ser influenciada. Apareceu X coisas aqui na internet, vou comprar porque indicaram. No meu caso, é muito difícil e essa listinha que eu insiro no meu celular, eu acho que é uma dica legal para quem tem talvez esse descontrole com compras. E com relação à informação, compartilho da Elo, acho que é muito importante a gente buscar sites confiáveis, locais que você realmente tenha a consciência de que aquilo ali está sendo verdadeiro. O site da Energisaprev tem diversos assuntos muito importantes e relevantes e eu acho que também outro ponto que é muito complicado na internet são as redes sociais. Então, o que acontece muito hoje é que as pessoas elas não sabem nem o que é investimento. Então, elas caem nesse discurso falacioso de que é um assunto polêmico, mas jogos de apostas são investimentos e soa absurdo para nós, mas infelizmente algumas pessoas acreditam nisso. Então, eu acho que o principal ponto também nesse sentido é você primeiro entender o que é um investimento, para você não cair nisso. E também não se deixar levar por conta de número de seguidores, porque muitas vezes a pessoa olha e fala, nossa, tal pessoa tem milhões de seguidores, deve ser confiável. E não, gente, tomem muito cuidado com isso. Excelente, obrigado por compartilhar. Lucas? Bom, queria primeiro trazer um insight de um livro que é muito bacana, que chama A Psicologia Financeira, né? E dentro desse livro tem uma frase que para mim funciona muito bem, eu vou falar para vocês. O dinheiro não é sobre o que você compra, mas sim sobre o que você evita, né? Então, acho que essa frase, ela cai muito bem aqui na nossa conversa, né? E, de novo, na relação do consumo, né? Então, como as meninas bem colocaram, hoje a gente tem um bombardeio de produtos, né? Através das redes sociais, através dos influencers de hoje, né? Então, a gente tem que estar muito atento, de fato, a isso e também ter um autocontrole, né? Em relação a comprar. Então, sai um celular novo, aí daqui a um mês sai mais um celular novo e você fica nesse loop infinito por conta desse bombardeio de informações, né? E sobre investimentos, concordo com as meninas também, hoje a gente tem muitas informações, né? Acho que hoje está todo mundo tendo acesso a esse tipo de informações, só que às vezes não são informações seguras, né? Então a gente colocou muito bem a questão aí da relação com apostas e investimentos, né? Que é um absurdo quando a gente vai pensar nisso, né? Mas hoje, por exemplo, dentro do site da Energisaprev, a gente tem um portal específico sobre investimentos, né? Então lá a gente trata sobre cenário econômico, tem informações sobre rentabilidades que são apuradas, né? Pela equipe de investimentos. Então, assim, tem muita informação boa, mas a gente tem que ter um filtro muito bem aplicado dentro da internet, né? Então, acho que para mim esses 2 temas são bem importantes, né? E, mais uma vez, a gente tratando aqui, acho que deixa isso mais evidente, a relevância desse tema, né?
Eu acho que eu estou tendo aqui o privilégio de falar com um público diferenciado, com vocês três aqui, né? Vocês três trabalham com previdência e veem previdência. Mas aí quando vocês estão numa roda de amigos, né? Como é que vocês veem eles ali falando do futuro, né? Vocês têm uma visão, parece bem clara aqui do que vocês querem para vocês. Quando essas conversas que você tem com outras pessoas que não têm contato com previdência, né? Como é que vocês falam de como é trabalhar com previdência? Como é falar um pouquinho desse investimento no longo prazo? E aí eu vou inverter aqui um pouquinho a ordem e vou começar contigo, Claro. Lucas. Bom, hoje o que eu ouço muito dentro da roda de amigos, né, é que quando você pensa em se aposentar, o pessoal vai pensar nisso quando tá velho, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Então, acho que, assim, previdência é uma coisa que, quanto antes você começa, lá na frente você vai conseguir colher esses frutos, né? Porém, eu acho um pouco difícil, né, dentro de nós jovens conseguir quebrar isso, né? Então, a gente, às vezes, tem outros objetivos quando é jovem, né? Então, a gente quer fazer uma viagem, a gente quer comprar alguma coisa, como a gente comentou aqui durante a nossa conversa, e a previdência, eu acho que ela acaba ficando ali nessa caixinha separada, né? Mas, de fato, né, quando a gente fala na roda de amigos que o nosso trabalho é com previdência complementar, né, o pessoal fala, nossa, mas desde cedo? Desde cedo, né? Quanto antes você começar lá na frente vai ser melhor para ti. Então, na minha visão, eu acho que o pessoal ainda não tem um conhecimento muito grande, né, sobre esse mundo que é a previdência complementar, e acho que aqui o nosso trabalho é realmente esse, né, tentar indagar esses amigos, assim, a começar o quanto antes, né. Vocês querem complementar algum ponto, meninas? Eu acho que a nossa geração acaba sendo um pouco mais resistente, porque eu acredito que somos muito imediatistas. Queremos agora e depois o futuro a gente vê. E aí isso é um problema, porque o futuro, graças a Deus, chega. Então, levar o conhecimento é muito importante, porque a maioria, né, não tem noção do que é a previdência complementar. Então, eu acho que são duas vertentes muito grandes, né? É a questão do imediatismo e a questão de realmente não ter a informação. Acaba sabendo pela gente. Nossa, mas como que você trabalha? Como que funciona? Então, a gente quer levar mais informação, porque são pessoas que a gente gosta, né? E quer ver as pessoas bem no futuro também. Eu vou começar contigo, Ingrid. Um assunto que a gente fala em previdência, a gente só pensa, né, que previdência realmente é uma coisa, como o Lucas falou, quando a pessoa está ficando ali mais próxima da aposentadoria, né? Eu vou trazer o tema da aposentadoria aqui para a mesa. Eu vou começar por ti. Como é que você pensa, e eu sei que isso é um exercício de divagação, a gente está falando lá na frente, são 3 jovens aqui, mas como é que você imagina se aposentar lá na frente? O que é aposentadoria? O que é aposentadoria para a Ingrid? Bom, a aposentadoria é segurança, principalmente, para mim e para os meus familiares. Então, você tem que ter a plena consciência de que isso é uma sementinha que você vai plantando dia após dia. E o fato de você começar jovem é você criar essa educação mesmo financeira dentro de você, de que para você colher os bons frutos, leva tempo. Então, como a gente, aqui falando de previdência complementar, é algo muito importante, porque você vai criando, né, essa educação mesmo, de entender que leva tempo. Então, a aposentadoria, para mim, é segurança em diversas áreas da vida e realmente poder aproveitar. Não que você não possa aproveitar agora, mas lá na frente, com certeza. E te perguntar, eu vou perguntar para todos vocês, fazer essa mesma pergunta. Quantos anos você pretende ter quando você se aposentar? Olha, a gente pretende o quanto mais jovem possível, talvez, né? A ideia é essa. Talvez ali com uns 60 anos, talvez. É o que a gente, pelo menos, imagina e vê a prática de mercado, né? Não que você não possa continuar trabalhando, até talvez em outras áreas, trabalho voluntário, são outras vertentes aí que você pode aplicar o seu tempo. Excelente. Lucas, eu vou fazer a mesma pergunta para você, né? Como você imagina que vai ser a tua aposentadoria lá na frente e com quantos anos você gostaria de se aposentar? E acho que vale essa distinção que a Ingrid trouxe, né? O INSS é uma coisa, mas você pode querer se aposentar antes, você pode trabalhar para isso, juntar grana para isso, para fazer outra coisa lá na frente. Então, por favor, Lucas, responde aí. Perfeito. Fazendo um link exatamente com o que você falou e complementando a Ingrid, né? Ela comentou muito sobre segurança e eu queria complementar com a questão da liberdade, né? Então, acho que a previdência complementar, ela pode te trazer esses 2 benefícios, que é a liberdade e a segurança quando você ficar na melhor idade, vamos dizer assim, né? E falar, assim, de idade, né, como a Ingrid falou, é um pouco complicado, né? Mas eu tenho também a mesma visão,
dela, né? Então, por volta de 60, 55 anos, espero que seja uma idade boa, mas não que eu vá parar, né? Acho que, como a Ingrid falou, acho que a gente ter essa possibilidade de poder continuar ainda na ativa, né? Seja com outros trabalhos, seja em outras áreas, e acho que isso é muito saudável também para a melhor idade, né? Então não é que você se aposentou que de fato vai pendurar as chuteiras, né? Vamos dizer assim. Tu pode continuar fazendo alguma coisa alternativa, alguma coisa que tu goste, algum sonho que porventura não conseguiu realizar quando era jovem, né? Quando estava no trabalho. Então eu também compartilho da Ingrid. 55, 60 anos, acho que é uma idade muito bacana. Show de bola. E você, Lô? Olha, eu acredito que eu seguraria o quanto mais possível, porque hoje somos jovens, temos, né, muito fôlego ainda para trabalhar, para ir em busca de dinheiro, vamos dizer assim, né? E aí eu acredito que eu deixaria para o mais tarde possível, porque daí eu sei que vai ser a hora que eu vou estar bem mais cansada. Então, assim, a gente tem, né, a vontade de aposentar, nossa, nascer já aposentado, né, melhor coisa. Mas a questão também de que o cansaço mesmo, né, infelizmente vai chegando o tempo, a gente vai ficando mais cansado. Então eu acredito que eu deixaria, assim, um pouco mais pra frente, lá para uns 70 anos, mais ou menos, eu acredito nessa faixa etária um pouco mais avançada por esse motivo. Eu acho que é bom dividir com vocês, né? E a gente tem vários dados que vêm da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e mesmo aqui do próprio Brasil, né? Do IBGE, do SUS, falando que a gente vai viver mais, né? Então a expectativa de vida, hoje a gente fala que no brasileiro aqui está em torno de 76 anos, mas é para o brasileiro médio. Quando a gente pega o pessoal como vocês, né? Tem plano de saúde, muito provavelmente a gente vai chegar ali na base de 80, 85, quem sabe 90, e para alguns dessa mesa aqui, eventualmente 100 anos. Né, e pensar em viver 100 anos, e aí gera talvez uma preocupação, e aqui do meu lado, né, eu tenho essa preocupação com o INSS. Então acho que vocês se imaginam dependendo só do INSS lá na frente, isso é, se ele estiver lá na frente, como é que é para vocês? Eu vou inverter a ordem, vou começar por você, Elô. Eu acredito que hoje a gente já vê que a saúde do INSS já não está boa, né, já é algo bem complicado. Então, eu não me vejo sem a previdência complementar, na verdade, porque é muito importante. Como eu disse, a gente vai cansando ao longo dos anos, né? E com essa expectativa de vida maior, precisamos ter algo realmente que nos assegure. Então, eu também tenho a preocupação com o INSS e eu acredito que eu não conseguiria depender somente dele. Ingrid? Não dependeria do INSS. Eu acho que hoje algumas pessoas, não sei te dizer muitas, têm a desinformação de que, vou me aposentar com o INSS, e não sabe do atual cenário do INSS. Então, definitivamente não consegui, não quero depender do INSS, e a Previdência Complementar é um excelente investimento mesmo a longo prazo e seguro. Então, eu compartilho da mesma fala da Heloísa. Show. E você, Lucas? Bom, complementando as meninas, né, eu gostaria de lembrar de uma frase que a gente falou bastante nas apresentações do Conexão Energisa, e é uma frase dita por você, né? Você está preparado para viver até os 100 anos? E quando você falava isso nas apresentações, a gente viu espanto na cara das pessoas, né? Nossa, eu nunca pensei nisso, né? E a questão do INSS, acho que, como a Elo bem colocou, já não está ali com boas previsões para o futuro, né, para depender desse benefício. Então, a Previdência Complementar, acho que eu não me vejo no futuro sem ela, né? Até porque a gente sabe que com a chegada da melhor idade, os custos também aumentam, né? Então, custo com saúde, né? Eventuais doenças que você possa vir com a chegada da idade, que é uma coisa natural, né? Do ciclo da vida, né? Então, acho que depender somente da INSS é uma coisa que não tá em cogitação, né? Então, na minha visão, é isso. Vou voltar aqui um pouco para consumo, tá? A gente está aqui gravando esse podcast aqui bem próximo do fechamento aqui de março, né? Estamos aí no início de abril. E em março teve a Semana do Consumidor, né? E aí foi um pouco do que você falou, Ingrid, começa a pipocar um monte de coisa ali no Instagram, no TikTok. Sim. Como é que vocês se defendem disso, né? Como é que vocês não se deixam cair em tentação, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês se livram aí de um pouco desse hábito de consumir que a gente tem. Não é que consumir seja ruim, mas acho que consumir com consciência, né? Então, eu vou inverter de novo, vou começar contigo, Lucas, depois a gente passa ali para... Perfeito. Acho que a Semana do Consumidor foi uma coisa de doido, vamos dizer assim, né? Porque acho que hoje, com esses links que nós temos, né? Então, tá tudo interligado, né? Então, você pesquisa alguma coisa, começa a aparecer anúncio.
E na Semana do Consumidor, de fato, começaram a chegar, ó, o produto que você viu tá com desconto, né, 50%, né, é hora de comprar. Então, para mim, foi uma coisa muito difícil, né, assim, de conseguir controlar essa questão desse consumo impulsivo, mas eu consegui passar ileso. Você passou Eu ileso? passei ileso. Então, nessa Semana do Consumidor, pelo menos para este ano aqui, eu falei, não, agora o foco tá em outros projetos, deixa lá, como a Elo bem colocou, né, na caixinha ali, e quem sabe no futuro, com esse planejamento financeiro, a gente vai lá e consegue comprar isso daí. Mas, de fato, é muito complicado. É que a gente é bombardeado 2 vezes por ano, né? Aqui no começo do ano, Semana do Consumidor, e no final do ano tem a Black Friday, Black né? Friday, exato. Então é difícil escapar ileso ou de uma ou da outra. Essa eu consegui. Agora na Black Friday eu já não posso garantir. E você, Ingrid? Bom, eu passei ilesa também, mas uma dica que eu falei no início que eu acho que é interessante é você ter uma lista daquilo que você tem desejo ou você realmente precisa comprar. E aproveitar esses momentos de desconto para justamente fazer aquela compra que de uma forma consciente mesmo. Outro ponto que eu acho que é importante também, não sou contra o consumo, compartilho daquilo que você falou, mas a gente também pensar de uma forma sustentável. Então, assim, você é um ser humano só, você realmente precisa de 30 cremes para cabelo, por exemplo, né? Pra gente que é mulher sabe que esses produtos acabam instigando, mas pensar também de uma forma sustentável. Então, você ter ali um planejamento, fazer uma lista de compras que você deseja e aproveitar esses momentos para isso mesmo, para aproveitar o desconto e, enfim, guardar dinheiro ali no bolso. Show de bola, é isso mesmo. E você, Elô? Eu acho que é fundamental, na verdade, a gente usar esses momentos a nosso favor. A Black Friday mesmo, eu às vezes pego algum produto que eu quero e às vezes eu começo a acompanhar meses antes. Porque daí eu vou anotando os valores, né? Eu guardo os valores e vejo se realmente tá compensando. Porque às vezes até tem uma alta e às vezes até o prazo de entrega demora. Então, às vezes, se você comprar num outro momento, vai chegar até mais rápido e às vezes o valor nem fez diferença. Então, assim, eu acredito que o acompanhamento, quando a gente quer algo, é muito importante. E eu acho que uma dica é que se você não tá com a questão de dinheiro em dia, se não tá legal, nem abra nada, porque você vai ficar tentado, vai querer parcelar, vai dar algum jeitinho e vai comprar. Então eu acredito que se não está preparado para aquilo, se não é algo que você está planejando, nem entra, nem olha o site, nem vai atrás. Bloqueia, fala que esse anúncio não é para você, mas tenta fugir daquilo ali caso não seja seu interesse. Show. Começando por você agora, né? Vocês 3 trabalham com previdência, né? E aí, como é que foi trabalhar com previdência? Como é que foi entrar nesse segmento? E como é que você se vê trabalhando nesse segmento aqui que é previdência complementar? Certo. Foi algo muito novo, não vou negar. Foi assim, quando eu entrei, eu nem imaginava o que era. E aí, aos pouquinhos, fui aprendendo, fui, né, indo atrás do que eram os planos, vendo. Então, assim, é um mundo que se abriu as portas para mim, né? E é algo que eu quero continuar, porque você vê o quanto é fundamental na vida das pessoas. É muito importante. Então, foi um mundo realmente novo, mas que eu gostei muito. Foi algo que me surpreendeu, que me trouxe, nossa, que legal, acho que é algo que eu quero vir a seguir. Então, eu acredito muito nisso. Foi algo bom e ótimo que eu quero continuar. Show! E você, Ingrid? Bom, eu confesso também que eu sabia por alto sobre previdência e eu tive contato a partir do meu estágio aqui na Energisa Prev. Eu me apaixonei, eu acho que é um trabalho muito nobre o que a gente faz, né? Cuidar do futuro das pessoas, com as pessoas, né? Os nossos clientes. Então, eu também quero continuar trabalhando no segmento. Eu acho muito bacana você cuidar de uma forma segura do dinheiro das pessoas e lá na frente ela vai colher bons frutos, né? Ela vai ter segurança, ela vai ter liberdade, como nós dissemos aqui. Lucas? Bom, eu quero trazer até um relato, né? Eu já tenho, como eu disse no início, 8 anos de grupo. Eu comecei na patrocinadora, né? Então eu fazia um trabalho interno e um trabalho externo também. E eu conheci, de fato, né, o fruto do nosso trabalho quando as pessoas vinham, né, me abordavam no trabalho que eu fazia, no trabalho externo, né? E falavam, eu sou aposentado pela Energisa Prev, viu? Muito obrigado. Aí, nossa, era um relato assim que eu falava, nossa, Energisa Prev, é aquele prédio lá de cima, né? Isso lá no meu início de carreira dentro do grupo. E também acho que para mim foi um mundo novo, né? Quando eu comecei aqui em 2021, né? E assim, foi um mundo de possibilidades, né? Que recado
vocês dão, eu vou começar por ti, você daria para uma pessoa que está entrando no Grupo Energisa hoje, um jovem, né, sobre a importância de ter o plano da Energisa Prévia? Com certeza. Acho que assim, aproveitar que a empresa dá esse benefício, né? E o nosso plano ele tem muitas vantagens em relação aos planos que a gente tem na indústria, né? Então, a primeira coisa que eu queria abordar, acho que é a questão da contrapartida, que é uma coisa muito bacana, né? Não são todas as empresas que chegam junto, assim, vamos dizer, com o colaborador nessa parte de previdência, né? Então, acho que a primeira dica seria essa, conhecer de fato o plano, conhecer as vantagens que o plano oferece, né? E tentar encaixar isso no orçamento, né? Porque uma experiência pessoal, alguns dos colegas de trabalho, né, da parte da patrocinadora, tratavam de fato a previdência como um custo, né? Como um desconto ali no holerite dele. E não de fato pensando lá na frente, né? Então acho que o nosso trabalho aqui é exatamente educar o nosso participante, o nosso cliente, para ter essa visão de longo prazo dentro desse desconto que ele trata hoje, né? Então tratar isso com o pensamento lá na frente, que ele vai precisar, né, disso. Então acho que seria esse ponto. E você, Ingrid? Bom, eu concordo com o Lucas. Eu acho que é importante essa educação mesmo da pessoa entender que não é só um desconto, que ela está investindo no futuro dela e no futuro da família dela também. E aproveitar os benefícios que o nosso plano oferece, né? Eu vou até trazer aqui um exemplo do benefício por invalidez. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, além do INSS, você ter essa segurança mesmo. Porque, de fato, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E você ter ali uma segurança de que você vai conseguir manter os seus gastos de uma forma segura é muito importante. Eu vejo como, assim, os benefícios do plano são ótimos. E também um benefício que eu destaco é o empréstimo, né? O nosso empréstimo consignado, que é realmente um alívio quando a gente precisa. A questão de taxas de juros serem baixas é algo muito bom, realmente um benefício para nós. E eu acredito que a questão da previdência também, pelo fato, como eu já havia trago, de sermos muito imediatistas, eu acredito que a questão de segurar o dinheiro sem a gente ficar movimentando, tirando da reserva é muito importante. Às vezes fazemos investimentos a curto prazo, que você investiu, daí você fala, tudo bem, investiu, pegou de volta. E aí a previdência não, ela segura seu dinheirinho lá para quando você precisar lá no futuro. Então eu gosto muito dessas duas partes. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente eu direcionei a pergunta para uma pessoa que está dentro do grupo, né, do Grupo Energisa. Mas se tiver alguém aqui nos assistindo que não esteja no Grupo Energisa, que dica que você daria para essa pessoa para se precaver, para ter uma aposentadoria lá na frente? Assim, temos muitas empresas que também trabalham com essa forma de pensamento, né? Então, eu acredito que temos que buscar conhecimento. Ir atrás, porque existem empresas que oferecem o que podemos oferecer e que a gente precisa, sim, buscar algo que nos assegure no futuro. Não agora. Infelizmente, a gente ainda é muito no agora ou aqui, vou ir para essa balada, vou ir para essa, beber isso porque eu mereço e tudo mais. Então, assim, pare, pense um pouquinho e vai atrás de coisas seguras, sites seguros, como a gente já havia falado. É muito importante conhecer também, não ter problema, assim, pergunta mesmo, ver como avalia muito bem. Então, assim, é necessário, eu acredito que é muito necessário, e temos também a forma de, até mesmo de portabilidade, né, algo acho que é muito importante, que você pode trabalhar numa empresa e que não tenha isto, né, esse benefício como nós temos. Mas, às vezes, você entra num plano de um banco, vamos dizer assim, e aí, futuramente, você encontra um emprego em que existe a previdência, você pode fazer essa portabilidade. E aí, você pode usufruir dos frutos daquele plano que você tá. Então, eu imagino isso. A gente precisa sempre atrás da informação e encontrar o que é melhor, que nos dê segurança. Até colocar isso na carreira, né? Então, se eu puder escolher uma empresa entre uma empresa que tem previdência e uma que não tem previdência, é escolher uma empresa que tem a previdência, sim, que é um baita benefício. Com certeza. Né? E você, Lucas, se fosse para dar uma dica para um jovem que esteja nos ouvindo, né, que não tem a possibilidade de ter previdência complementar na empresa, o que é que você diria para esse jovem? Bom, acho que hoje o mercado brasileiro, como a Elo bem disse, tem muitas opções, né? Então, os grandes bancos, as grandes seguradoras hoje oferecem também essa questão da previdência complementar, né? Então, acho que de fato é ter um alinhamento, né? Acho que tem que ter um alinhamento desde jovem com o que a gente pretende viver lá na frente, né? Então, acho que é isso. Procurar, tem bastante produtos para quem não é do grupo, né? Como você bem comentou. Então, procurar, de fato, né?
e achar o que melhor se encaixa, né? E uma frase que eu também deixar é que previdência é plantar hoje para colher lá na frente, né? Então acho que a gente tem que colocar isso na cabeça desde cedo e é isso. Obrigado, Lucas. E você, Ingrid? Bom, eles bem colocaram aqui essa questão, mas resumindo um pouco o que nós dissemos aqui hoje, invista, né? Não encare isso de uma forma séria, porque lá na frente com certeza você vai agradecer. Tem uma frase que a Marisa Monte disse em um jornal há um tempo, que eu gosto bastante, que ela fala mais ou menos assim: o correr do relógio não me atormenta, mesmo porque ninguém fica velho do dia para a noite. O processo vai acontecendo devagarzinho, e até chegar lá dá tempo da gente se acostumar. Acho que ela se enquadra bem com o tema que nós tratamos aqui hoje, mas fato é que, ainda que você tenha tempo até chegar lá, você precisa começar hoje. Então, a sua boa decisão de hoje vai ter um bom fruto lá no futuro. E assim, eu não tenho dúvidas de que Previdência Complementar é um produto excelente para esse planejamento para o futuro. Gente, eu ia perguntar para vocês se vocês queriam deixar um recado final, mas vocês falaram tão bem aqui. Ainda assim, eu vou abrir a palavra para vocês. A gente está chegando aqui pelo nosso relógio, que ainda está passando aqui. Mas eu queria perguntar, vocês têm mais algum recado que vocês queriam deixar aí para os nossos ouvintes, para os nossos, as pessoas que estão acompanhando aqui por nossas redes sociais? Qual recado vocês deixariam aí para quem está nos ouvindo ou vendo no YouTube? Bom, acho que o recado que eu queria deixar é o recado de usar o tempo ao seu favor, né? Então, a gente é jovem, a gente tem muito tempo pela frente, mas como a Ingrid bem colocou, a gente tem que começar, né? Então, é de fato buscar, ser curioso, conhecer um pouco mais sobre previdência complementar, de todos os benefícios, né? E, na minha visão, acho que quanto antes começar, lá na frente, vai ser muito benéfico, né? Então, meu recado seria esse. Obrigado, Lucas. Você, Ingrid? Bom, novamente, comece hoje, ainda que você seja jovem, ainda melhor usar o tempo a seu favor. Então, comece hoje, busque investimentos seguros, busque informação, esteja atento mesmo, para que você não caia em ciladas, né? A gente sabe que hoje é muito fácil você cair em cilada, então tome cuidado, a vida financeira é muito importante, sim. A parte das finanças, ela é muito importante na nossa vida. Então, é isso. Invista de forma segura. Obrigado, Ingrid. Você, Elô? Eu acredito que sim, podemos usar, acho que alguns artifícios a nosso favor. Até mesmo com a questão de que o celular está sempre nos ouvindo. Então, começa a falar para ele também, quero investir, vai usando essas táticas para que ele te bombardeie de conteúdos bons. A questão da informação é muito importante, então usa a informação. A gente está num mundo rico em informações e que a gente pode até mesmo fazer cursos gratuitos que traz uma informação muito boa. Temos também no nosso site informações riquíssimas, e é de graça, né? Não precisamos investir nisso. Até mesmo a planilha, que a Ingrid falou, temos lá vários conteúdos maravilhosos. Então, acredito que vamos usar essas informações a nosso favor e não que elas nos passem uma rasteira e leve o nosso dinheiro embora e a gente fica, né, sem saber o que fazer. Então, acho que vamos usar essas tecnologias mesmo a nosso favor. Nossa, eu queria agradecer a cada um de vocês aqui por esse bate-papo, acho que foi muito proveitoso. Acho que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né, sentiu aí esse clima bom. Queria também convidar você que está nos assistindo, né, a curtir a página, se inscrever, né, e como vocês falaram, né, a página da Energisaprev tem muito conteúdo bacana sobre educação financeira. A gente está lançando, né, esse bate-papo aqui, vim falar sobre longevidade, a gente depois vai falar um pouco sobre saúde, mas a gente quis começar trazendo vocês, né, jovens, para dar esse olhar para frente, né, porque a longevidade vai chegar para todos nós. O Lucas falou, né, eventualmente a gente vai viver até os 100 anos. Cara, a gente tem que se preparar para isso. E o melhor preparo, como vocês falaram, começa agora. Lucas, obrigado. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Elô. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, novamente, curta aí, se inscreva, aperte o sininho. Um forte abraço a todos.